Doutor, como é que foi o resumo do final de semana em Colíder? Em Colíder, na última sexta-feira, foi apresentado 2 indivíduos, sendo que o primeiro é traficante, em que fora encontrado com ele 10 invólucros de maconha prontos para a venda. Diante da situação, foi lavrado o auto de prisão em flagrante e a prisão foi homologada e convertida em prisão preventiva. O outro indivíduo, como apresentou características semelhantes ao roubador do estabelecimento comercial denominado Cantinho do Sorvete, na última terça-feira, de imediato iniciamos as investigações, intimando as vítimas daquele estabelecimento para que fosse procedido o auto de reconhecimento pessoal, bem como as oitivas. Com esses indícios em mãos, representei pela prisão preventiva do suspeito, em que a justiça deferiu, e ele fora também encaminhado juntamente com o traficante para o presídio Ferrugem. Já no sábado, tivemos a ocorrência em que foram apresentados 2 adolescentes infratores que tentavam furtar uma motocicleta na loja 2 do Machado, esclarecendo que na área pública, na via pública onde essa moto estava estacionada. Eles foram surpreendidos, até pelo próprio guarda daquele estabelecimento, e conduzido a esta delegacia. Porém, evidentemente que os trabalhos surtiram efeitos, porque uma motocicleta furtada na última quinta-feira na Feira da Lua, em frente à emissora SBT, os dois adolescentes infratores foram reconhecidos também e esclarecida a autoria de mais um crime. Já no sábado para domingo, infelizmente, pelo abuso de bebida alcoólica, 2 indivíduos foram presos por embriaguez ao volante e direção perigosa, sendo que um deles não possuía CNH. O que possuía CNH foi arbitrada a fiança, a qual foi exibida e ele colocado em liberdade. Já o indivíduo sem CNH, autuado também por direção perigosa e embriaguez ao volante, a justiça foi comunicada e aguardemos a decisão para a manutenção da sua prisão ou a concessão da liberdade provisória. Doutor, no caso desse traficante que foi detido na sexta-feira, ele já tinha passagem pela polícia? Ele havia há 2 meses sido colocado em liberdade por livramento condicional, tendo em vista que tinha cumprido pena parcial no presídio Ferrugem por furtos, cerca de 3 anos e meio naquele estabelecimento prisional. Doutor, nas oitivas feitas com os ladrões de moto, eles explicam, falam por que eles roubam essa moto e qual o destino final dela, se é para desmontar, se é para usar na criminalidade? Os adolescentes infratores, na maioria das vezes, eles furtam as motos para poderem trocar por drogas ou para trocarem por armas. Estranho que parece-me que estão fazendo um rodízio alternativo das armas utilizadas para a prática de crime nesta cidade, uma vez que vítima de um crime reconheceu a arma apreendida com outro adolescente, sendo que já era, como eu disse, outro adolescente que havia praticado outro crime. São várias facções menores, doutor? Pode-se dizer isso? Eu não digo que tenhamos facções criminosas aqui de adolescentes infratores, mas que eles estão cometendo crimes, no caso atos infracionais, e muitas das vezes até se identificam como sendo autores para livrarem os maiores de idade, os imputáveis penalmente, no sentido de que esses não sejam responsabilizados. Qual a idade dos 2 menores apreendidos? 13 anos de idade. 13 anos de idade. Ressalto que não foram apreendidos porque o crime
foi de furto, né, em que não se tem a violência e não tivemos ali o registro até então de práticas reiteradas. Então, em cumprimento à legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses 2 menores foram entregues aos seus responsáveis legais. Doutor, nós podemos perceber que nos últimos anos vem aumentando a criminalidade realizada apenas por menores, né? Sim, porque hoje os menores são os maiores alvos quanto ao comércio de drogas, né? Então, os menores eles são atraídos, né, devido à desestruturação familiar, devido à falta de estarem na escola, devido ao fato de não ingressarem numa rede de trabalho, e eles são, entre aspas, vítimas dessa mercância de drogas. Esses menores de idade já tinham passagem pela polícia? No caso, esses 2 de sábado, não. Né? Não havia um registro de terem cometido outros atos infracionais. Porém, conseguimos esclarecer um ato infracional de furto de moto também, praticado pelos mesmos na última quinta. Ressalto, não tínhamos o registro que eram eles. A partir de sábado, eles passarão, se porventura cometerem outro ato infracional, reincidentes. Doutora, a moto foi localizada? As motos foram localizadas e já estamos providenciando as devidas entregas às vítimas, aos seus proprietários. Doutor, a questão do internamento desses menores, há vagas lá para Cuiabá ou outras cidades? Como sempre venho dizendo e repetindo, as polícias realizam o seu trabalho, a Justiça, bem como o Ministério Público, realizam o seu trabalho, porém a questão de vaga é uma questão que compete à esfera estadual, né? À administração estadual. Então, se tem ou não tem vaga, não é por culpa da polícia, não é por culpa da Justiça, não é por culpa do Ministério Público. A questão da vaga, evidentemente, ela ocorrerá automaticamente quando tivermos uma estrutura melhor. Doutor, no caso dos acusados de assalto lá, eles já tinham passagem também? Já foram reconhecidos de repente por outro crime, participação? No caso do assalto, do roubo à sorveteria, evidentemente que estamos realizando um trabalho investigativo quanto aos demais boletins de ocorrência pendente, no sentido de alguma vítima em que tenhamos aí características semelhantes, também reconhecer o cidadão que foi decretada a sua prisão como sendo autores de algum dos crimes. Ele já era fichado, já tinha passagens? Quando menor, sim, por várias vezes passou por esta delegacia. Quando maior de idade, também passou aqui, mas como usuário de drogas. Agora, evidentemente, responderá a um roubo. Doutor, a Polícia Militar de Colíder também, a Polícia Civil, trabalhando para inibir o tráfico de drogas em Colíder, conseguindo tirar de circulação essa quantidade aí de entorpecentes. Positivo. Trabalho realizado pela Polícia Militar. Na última sexta-feira, o traficante conhecido por Hulk foi preso e encontrado consigo 10 invólucros de plástico branco contendo em seu interior maconha prontos para a venda. Isso foi na sexta-feira, no último dia 7. O Hulk já tinha passagem pela polícia, né? O Hulk ele já tinha passagem pela polícia, ele havia saído do presídio Ferrugem há 2 meses e estava em livramento condicional. Complica agora ainda mais a situação dele, né? Agora caberá à justiça, porém a prisão foi convertida em prisão preventiva. Já com o menor, foi apreendido 13 pedras de crack, né? É o restolho da pasta base, em que também pedimos a sua internação, porém pela falta de vaga, ele já foi colocado em liberdade. E também o caso que teve uma certa repercussão, em que essa prisão foi feita por investigadores da Polícia Civil, em que um menor, portando esse revólver 38,
devidamente municiado, efetuou um roubo em que as vítimas, sendo indígenas, ficaram muito confusos e o menor, entendendo poder ser uma reação, acabou efetuando disparos em direção à vítima. Felizmente não foram atingidas e a Polícia Civil imediatamente efetuou a prisão. Esses menores podem matar, né, doutor? No caso, era um menor tão somente efetuando o assalto. Com certeza, é uma arma de fogo, um revólver calibre 38, lesivo, potencialidade de matar alguém, qualquer pessoa. Qual foi o local, doutor? O local foi na Avenida Tancredo Neves, né? Residência? Os indígenas estavam andando pela avenida, né? Transeuntes, e foram abordados por esse menor. Chegou a levar alguma coisa? Não chegou a levar porque, no caso em questão, ele foi preso por investigadores de polícia. Os indígenas conseguiram deter o suspeito? Os indígenas, evidentemente, com o disparo feito, ficaram muito assustados, né? E como foi até com uma certa proximidade a essa delegacia de polícia, imediatamente foi checado o estrondo, né? O barulho forte, identificado sendo de uma arma de fogo, houve ação dos policiais civis. Fica aquela tese de não reagir a assalto, né, doutor? Nunca. Doutor, Nunca reagir porque, no caso em questão, infelizmente os bandidos banalizam a vida e não se deve pagar de forma alguma com a própria vida. Então, nesse caso em questão, a gente vê aí que o maior de idade comercializando entorpecente e também o menor realizando tudo isso. E, em questão também, armados. O entorpecente hoje no Brasil e no mundo está aí sendo um câncer que está acabando com todas as famílias, né? A droga é o maior desafio da sociedade num todo, do Estado, das polícias. Evidentemente que devido à falência de certos mecanismos e instituições, como sendo a última ratio, né? O último lugar a recorrer, cabe à polícia. Mas a polícia, no caso em questão, a civil, faz a parte repressiva, né? Felizmente, se as demais instituições funcionassem, como questão de ter esses menores uma devida estruturação familiar, o devido apoio cultural, educacional e cultural e tantos outros, evitaríamos grandes problemas que infelizmente estamos nos deparando.